Estamos aqui para mais um devocional. Espero que você tenha tido um bom dia e que a graça de Deus esteja acompanhando a sua vida. O Senhor Deus prometeu na sua palavra: não vos deixarei órfãos, né? Virei outra vez. Então, até que Jesus Cristo não volte, nós podemos ter a certeza que Ele está conosco, não é verdade? Hoje, dia 28 de junho do ano de 2020, estamos começando a semana, nessa segunda-feira, mais uma vez confiantes nas promessas, apegados à palavra de Deus. Obrigado por você estar aí, acompanhando, sempre nos acompanhando nas nossas transmissões. Estamos com mais de 3 meses de isolamento já e temos que continuar clamando a Deus, né, por sua misericórdia, clamando a Deus por nossa nação, clamando a Deus pelos nossos governantes, para que a sabedoria de Deus possa acompanhá-los, não é verdade? E também clamando a Deus para que, acima de tudo, o país possa ser assim governado em todas as escalas, desde a presidência até as cadeiras das nossas prefeituras, que ele possa ser governado de maneira certa, correta, coerente, sábia e, acima de tudo, né, dentro dos padrões que o Senhor Deus ele nos ensina na sua palavra. A Bíblia nos ensina que sem sábia direção o povo padece. E também nós precisamos orar para os nossos governantes, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Mas vamos continuar orando, vamos continuar confiando, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Já temos aqui várias pessoas deixando o seu boa noite, e eu quero dizer a você que Deus colocou no nosso coração, esta semana, termos uma série de conferência devocional. Nós estamos com certeza implantando algumas coisas que jamais foram vistas, não é verdade? Vamos ter a partir de hoje, então, uma série de devocionais falando sobre as conversões mais impactantes da Bíblia. Na Bíblia, nós temos muitas pessoas que se converteram. E claro que em uma semana não dá para falar sobre todos os textos. Inclusive, a semana passada, em um dos nossos devocionais, nós falamos sobre a conversão de um dos ladrões, né, que foram crucificados, dos criminosos que foram crucificados com o Senhor Jesus Cristo. Bem, esta semana, começando por hoje, cada dia vamos estar trazendo no nosso devocional uma séria, uma importante lição sobre a conversão de uma pessoa, tá bom? E o nosso propósito é justamente fazer com que muitas pessoas que ainda não se converteram a Jesus Cristo possam dar esse passo de fé, possam ir nessa direção e realmente entender na Bíblia o quanto Deus os ama e como a oportunidade, né, por meio da obra de Cristo, ainda está sendo dada. Muito bem, 28 de junho do ano de 2020, convido você a compartilhar a nossa transmissão, para que possamos multiplicar o número de alcance de pessoas e que realmente o Evangelho possa estar entrando nos lares, nas casas, de todos aqueles que são os seus conhecidos também. Vá na sua página do Face, então, compartilhe a nossa transmissão, a nossa live, e que, acima de tudo, Deus, o Senhor Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles sejam honrados, glorificados, que o Todo-Poderoso Deus e que o Espírito Santo de Deus possa também estar agindo em cada vida. Acima de tudo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar. E depois eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos. Nós vamos a Atos, capítulo de número 9. Qual será o primeiro personagem que se converteu, né? Não na Bíblia, nós estamos falando, mas que vai ser apresentado aqui na nossa série de conversões impactantes. Vamos lá e vamos orar e pedir as bênçãos de Deus. Verdade, alguém me corrigiu aqui, me perdoe, hoje não é 28, hoje é 29 de junho, está aqui no meu computador, foi erro da nossa parte, me perdoe. Vamos orar então. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas, e que essa transmissão possa alcançar todos os corações.
para a tua honra e tua glória. Então assim nós oramos, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é tão maravilhoso para nós. E eu gostaria, assim, realmente de agradecer a Ele por todas as bênçãos, né, que Ele tem dado sobre as nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, não é verdade? E sabe, irmãos, quando nós falamos sobre conversão, nós estamos falando sobre um assunto muito sério. Nós estamos falando sobre, possivelmente, o principal assunto da Bíblia. A palavra de Deus existe justamente porque Deus, Ele quer alcançar pessoas. Ele quer realmente alcançar. A Bíblia nos ensina em Lucas, capítulo 15, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, como é maravilhoso quando isso acontece, quando alguém se converte. Quando nós olhamos assim, para a nossa própria história mesmo, você que é um crente em Jesus Cristo, você que frequenta uma igreja, quando você olha assim para a sua igreja, você vê o impacto de uma conversão. Por exemplo, você vê lares que foram transformados, você não vê? Com certeza, eu poderia aqui ficar horas falando para você sobre pessoas que se converteram, que eu vi se convertendo através, né, da minha vida, dentro das igrejas que eu congreguei, pessoas com lares transformados. Eu tenho visto casamentos que foram salvos através da conversão. Casamentos que estavam destruídos, né? Também poderia ilustrar para você aqui. E quando Jesus entrou, Jesus não apenas salvou a alma daquelas pessoas, mas Jesus salvou o relacionamento. Jesus salvou o casamento. Jesus, o Senhor, através da conversão de pessoas, Ele também tem libertado pessoas. Quantas pessoas estavam no mundo dos vícios, seja ele qual for, né? Porque vício é vício, mas quantas pessoas estavam no mundo das drogas, no mundo da imoralidade, no mundo da prostituição, no mundo do vício da bebida, não é mesmo? Do fumo, da droga. E quando se converteram ao Senhor Jesus, foram libertos. Não é maravilhoso que a conversão, ela não somente nos dá o céu, mas a conversão, ela nos dá uma qualidade de vida, nos dá um testemunho de glória. Podemos viver de maneira digna através da conversão. E assim, em resumo, nós podemos falar que a conversão faz com que as pessoas tenham a sua vida muito mudada. Diante disso, então nós vamos para o texto bíblico nessa noite, que é um texto muito importante da palavra de Deus. Atos capítulo 9, versículo 5. Veja, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar ou ver aqui na nossa telinha também. Atos 9, 5. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você já percebeu? A nossa primeira mensagem sobre a série de conversões na Bíblia, nessa semana, a nossa primeira mensagem está falando sobre a conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Que maravilha, que grande bênção. Meu amado, hoje à noite eu quero falar sobre a inútil resistência. A inútil resistência. Você percebeu que aqui, né, na estrada a Damasco, aqui quando o Senhor Jesus, ele ali chama Paulo, né, e há aquele clarão, aquela voz muito forte vindo, e Paulo cai. Você percebe aqui que o Senhor Jesus, ele usa uma expressão muito interessante para Paulo, e ele diz: eu sou Jesus. E depois ele fala: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você que é crente e já leu a Bíblia tantas vezes, você sabe o que significa a palavra recalcitrar contra os aguilhões? Né? Porque foi exatamente o que Jesus falou para Saulo ali. Quando Saulo cai, e Saulo ali, né, de certa forma, ele pergunta: quem é, Senhor? Quem é? Jesus vem e diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões significa, isso
é uma expressão proverbial entre os gregos. Era e é até hoje. A palavra recalcitrar contra os aguilhões significa uma resistência inútil. Então, quando Jesus Cristo, ele chama ali Paulo na estrada a Damasco, Saulo, e quando Saulo cai, e quando Jesus fala, eu sou Jesus, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Jesus está falando, Saulo, por que que você tem resistido ao Evangelho? Por que que você insiste em resistir à palavra salvadora? Por que que você continua resistindo a se converter a mim, Jesus? Jesus está usando uma expressão mostrando, Paulo, é inútil resistir. É inútil. Diante daquilo que Jesus estava pronto a realizar, a fazer na vida de Saulo. Sabe, irmãos, esta é uma grande verdade, porque muitas e muitas pessoas estão insistindo em resistir. Insistindo em resistir. Insistindo em resistir Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E você saiba disso, de uma coisa. Você que ainda não se converteu a Cristo, ou nesta vida, neste mundo, ou na eternidade, no inferno, você um dia vai reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E eu espero que seja nesta vida, professando a sua fé em Jesus Cristo. Exatamente agora, como eu tenho dito nos últimos devocionais, se nós abríssemos o inferno, nós veríamos pessoas clamando pelo sangue de Cristo, pessoas suplicando pela obra de Cristo. Tanto é verdade isso, que Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, a Bíblia nos mostra que ele desceu até o Hades e ele pregou a mensagem àqueles que já estavam ali e tinham rejeitado o Evangelho. Ele pregou a mensagem que confirmava a sua obra verdadeira, verídica, salvadora. Então, hoje à noite, no nosso devocional, eu digo a você com toda certeza bíblica que é inútil resistir. Porque todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai confessar Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia mesmo nos ensina que importa que todo joelho se dobre perante o Senhor. Hoje à noite, no nosso devocional, eu falo a você sobre a inútil resistência. Jesus vem para Saulo e diz exatamente isso. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele diz, é inútil resistir. Por que que a conversão de Saulo é uma das mais impactantes da Bíblia? Vamos então à verdade em alguns minutos e vamos terminar. Tá certo? Espero que você esteja comigo. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós vemos sobre esta conversão impactante são os dois caminhos vistos aqui. Em primeiro lugar, nós vemos o caminho da perseguição. Saulo, ele perseguia os crentes. A Bíblia nos fala, no versículo de número 2, em Atos capítulo 9, pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de encontrasse aqueles que eram deste caminho. Então, nós vemos, em primeiro lugar, os dois caminhos aqui, bem interessantes. Saulo procurando aqueles que eram da onde conhecidos como os do caminho. Os crentes, no início da história, quando eles se converteram ao Senhor Jesus, eles receberam esse título, do mundo incrédulo. Eles receberam o título de as pessoas que eram do caminho. Ah, que bênção, não é verdade? Como é bom ser identificado alguém que está num caminho. Não alguém que está perdido, mas alguém que está seguindo uma direção. Seguindo não apenas um caminho, mas está seguindo o caminho, Jesus Cristo. Então, infelizmente, nós vemos Saulo aqui no caminho da perseguição. E nós vemos também que Saulo, ele apresenta-se no caminho da salvação, porque, por ironia do destino, ele justamente no caminho em que estava traçando, ele, programando-se para perseguir os crentes, foi no caminho de perseguição que ele foi salvo por Jesus Cristo. Jesus Cristo ensina uma lição preciosa
realmente, que é o título, o tema do nosso estudo, que é inútil resistir. Meu amado, talvez você seja um daqueles que tem resistido ao Evangelho de Jesus Cristo. É inútil resistir. É inútil, porque só Ele é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, em primeiro lugar, na lição sobre conversões impactantes, na conversão de Saulo, nós vemos os dois caminhos: a perseguição e a salvação. Mas também nós vemos um outro ponto interessante. Em segundo lugar, nós vemos os dois estados. Olha o estado que Saulo estava. Em primeiro lugar, um estado de ódio. A Bíblia nos fala no versículo de número 1, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes. É uma expressão até interessante aqui, né? Porque fala que Saulo respirava isso, né? O andar de Saulo era isso. O estado dele era um estado de ódio contra a igreja, contra os salvos, contra os crentes, contra aqueles que amavam Jesus. Que estado deplorável, não é verdade? Meu amado, eu gostaria de perguntar a você, em que estado você está agora? Pode até ser que não seja um estado de ódio contra os crentes, mas pode ser um estado de total indiferença contra Jesus e contra a sua obra de amor. Um estado, que estado deplorável de Saulo, né? Mas não apenas um estado de ódio, mas depois, versículos seguintes, quando ele cai e Jesus vem e diz a ele, né? Inútil é para ti recalcitrar, né? Contra os aguilhões, vem nele um estado de tremor, porque a Bíblia nos fala, e ele tremendo e atônito. Percebe como diante de Jesus tudo muda? Aquele que tinha tanto ódio, agora diante de um encontro com Cristo, agora ele está perplexo, agora ele está atônito, agora ele está com o tremor, vendo realmente a grandeza do Salvador. Meu amado, é maravilhoso e é, como eu disse, impactante ver o que aconteceu na vida de Saulo. Este homem, algum tempo atrás, ódio no coração. Agora, depois do encontro com Cristo, tremor. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E é isso que Jesus quer fazer com as pessoas. Ele quer tirar-nos de um estado de ódio, incredulidade, perseguição, perdição, e quer nos colocar num outro estado. Ele quer nos colocar num estado de reverência, de reconhecimento. Ele quer realmente ter um encontro com você, se você ainda não é um crente em Jesus Cristo. Ele te chama agora, ali na estrada de Damasco, ele chamou Saulo, Saulo, mas hoje ele chama o seu nome. Qual é o seu nome? Nós temos várias pessoas aqui assistindo, alguns eu até desconheço. Qual é o seu nome? Jesus chama você agora pelo seu nome. Qual é o seu nome? Ele chama você. Ele conhece o seu nome, ele sabe o seu passado, ele sabe a sua fé, ele sabe a sua história. Os dois estados. Vimos em primeiro lugar os dois caminhos. Vimos em segundo lugar os dois estados. Em terceiro lugar, nós vemos nesta conversão tão impactante, nós vemos as duas visões. As duas visões. Qual era a primeira visão que estava em Saulo? Uma visão totalmente cega. O versículo 1, né, diz ali, respirando ainda ameaças. Interessante como Paulo era tão preparado, um homem tão estudado, um homem tão letrado e ao mesmo tempo tão cego. E isso pode ser a realidade de muitas pessoas também hoje. Você é alguém que tem até faculdade, você é alguém que tem até uma boa profissão, você é alguém que tem até uma instabilidade financeira, está aí com a sua família em casa, você tem bons carros na garagem, mas espiritualmente ainda cego. Cego era a situação de Saulo. Cego, totalmente cego. Ali na estrada de Damasco, quando ele cai do seu animal, a Bíblia nos mostra que ele ficou cego. Saulo, durante 3 dias, ele não conseguiu enxergar. Inclusive, durante esse período, ele não conseguiu comer nem beber nada. Ele entrou num completo jejum.
Deus estava trabalhando na cegueira dele. Deus estava trabalhando no coração dele. E eu quero dizer isso a você, exatamente é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Eu não sei quais são os impedimentos e eu também não sei qual é a sua cegueira, mas de uma coisa eu sei, Jesus quer trabalhar na sua vida. Ele quer mudar a sua visão. Ele quer. E não apenas nós vemos assim a visão ali de cegueira, mas também nós vemos uma visão de agora evangelismo. Eu esqueci de substituir aquele último item, mas eu gostaria de mostrar agora Saulo no que ele se tornou. Olha o que diz o versículo de número 20 na sua Bíblia. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Impressionante que aquele homem tão cego, agora ele era um homem visionário. Ele era um vidente? Não, claro que não. A palavra visionário não se aplica na questão ruim, mas o visionário também é aquele que enxerga longe, é aquele que realmente está tendo e está vendo algo também bom, algo que deve ser levado, alcançado. E Saulo está assim agora, um homem que não entendia nada de Deus, nada de Cristo, nada da palavra. Agora, logo depois da sua conversão, a Bíblia diz, e logo ele pregava nas sinagogas. Esta é uma das maiores evidências de realmente alguém que se converteu. É a mudança. Ele deixa de ser cego para enxergar. Ele deixa de ser omisso para ser alguém que se preocupa com almas. Ele deixa de realmente viver para si, para viver para Deus e por Cristo. As duas visões. Ele era cego. Agora ele era o quê? Agora ele era um evangelista. Não é maravilhoso isso? Meu amado, eu gostaria de perguntar a você como realmente está a sua visão. Como está a sua visão? Deixa eu fazer algo aqui. Vamos tentar consertar. Como está a sua visão? Essa pergunta ela é importante. Ela é muito importante. Porque, infelizmente, uma das coisas mais tristes do mundo é quando as pessoas não enxergam direito. Elas não enxergam, elas não conseguem ver, né? Eu, particularmente, concluindo, eu vejo e sinto assim que uma das coisas mais tristes quando eu vejo uma deficiência física do ser humano é quando ele não pode enxergar. Mas, por incrível que pareça, pode ter certeza, aquele que é cego espiritualmente, ele é mais cego do que aquele que realmente é cego na sua visão. Eu conheço muitos cegos na minha vida, conheci, que se converteram a Cristo. Termino o nosso devocional hoje, infelizmente afirmando: quantos ainda hoje têm resistido e resistido? E o que eu mais lamento é que possivelmente eu tenho exatamente agora gente que está me assistindo que ainda está resistindo a Jesus Cristo. E eu trago a você as palavras de Jesus para Saulo. Mais tarde ele se torna o maior evangelista que esse mundo já viu, no mundo gentil. Mais tarde ele se torna Saulo. E ele funda igrejas. Ele levanta pastores. E nós hoje somos crentes no Senhor Jesus Cristo, porque um dia um homem se converteu a Cristo. E ele levou o evangelho para os gentios. Mas infelizmente, quantos ainda têm resistido? E eu então digo e termino o devocional trazendo as palavras de Jesus a Saulo. Pois ele disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você continuar resistindo àquilo que não pode ser resistido. É inútil. Porque, como eu disse na introdução,
seja nesta vida ou na vida eterna, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, salve almas. Obrigado pela vida de Paulo e pela conversão ali dele com ainda o nome de Saulo. Que esta mensagem possa ser impactante e possa dar muitos frutos de conversões para a tua honra e glória. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi tocado pela mensagem, precisa de algum tipo de ajuda pessoal, no privado, na minha página do Face, eu estou à sua disposição. Eu quero orar por você. Eu quero ainda te orientar na Bíblia e mostrar como pode ter certeza absoluta da salvação em Cristo. Desculpe alguns erros de data, na nossa edição também ali do estudo, do devocional, nós vamos tentar melhorar. E agora eu termino o meu devocional, o nosso, poderíamos dizer também, com a nossa divisa que diz o seguinte: não se esqueça que amanhã nós temos de novo um encontro marcado, às 20 horas. Terminamos então dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.